Muito bem, estamos chegando com o seu programa, o programa Campeão. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Vou lembrando a você devagarzinho, anota aí, põe na sua agenda. Aliás, hoje nós estamos vivendo o calendário gregoriano, não é isso? Porque a nossa ligação com o universo hoje é muito forte. Você pode fazer seus pedidos, o que você quiser. 6/10/2016. De frente para trás e de trás para frente é a mesma coisa. Você, 6/10/2016. De frente para trás e de trás para frente, dá 6/10/2016. Mas então, nós hoje vamos falar aqui de campeonato brasileiro que afunilou de vez e agora não tem mais aquela história, não. Que eu estou ouvindo muito treinador falar. Ouvindo muito treinador falar. Tem muito ponto pela frente. Ah, para com isso. Para com isso. Tem muito ponto pela frente. Ficou muito ponto para trás. Essa que tem que ser a conversa. Ficou muito ponto para trás. Pela frente, os pontos que estão à disposição são a conta do chá, praticamente. Tem time que tem essa pontuação de frente aí para conta do chá. O Atlético, por exemplo. Vamos pegar o Atlético que briga lá em cima, na ponta. Esses pontos todos que tem pela frente para o Atlético, conta do chá. Conta do chá. Porque o Atlético não pode se esquecer que tem duas equipes na frente que estão se distanciando. Aquela história do confronto direto, ela já perdeu muito. Perdeu muito. E ontem eu ouvi essa história. De novo, nós temos o confronto direto. Tá, e daí? O confronto direto já não está valendo mais nada, não. E olha, Atlético e Palmeiras vão jogar no dia 16 de novembro. 16 de novembro. Viu o presidente Daniel Nepomuceno? Vão jogar no dia 16 de novembro. E a seleção brasileira joga dia 15. E as outras seleções também vão jogar pelas eliminatórias. A data não tá. A tabela do brasileiro vai ser desmembrada ainda, né? Agora? Vai ser desmembrado? Não, é porque a CBF, a hora que vai se aproximando, ela desmembra. Vai ter jogo quarta e quinta. O jogo da seleção vai ser na terça. Provavelmente o Atlético e o Palmeiras vão jogar na quinta. Tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu estou avisando aqui com mais de um mês de antecedência. Porque o Atlético ficou sem 6 jogadores, 10 jogadores que são usados pelo Marcelo. Para quem gosta de mais detalhes, 6 que são considerados titulares. Porque a seleção jogou e as outras seleções estão jogando também. E a diretoria do Atlético não conseguiu da CBF um adiamento. Não conseguiu. Por falta de datas. Data você arruma de madrugada, na hora do almoço, de noite, de dia, estica o dia. Mas eu concordo muito aqui com alguns companheiros, entre eles o Almir Roberto estava revoltado aqui outro dia, estava revoltadíssimo, porque se fosse um pedido do Flamengo ou do Corinthians, apareceria a data. Qual data? Apareceria, não sei. Apareceria, não sei, não me interessa. Gente, eu tenho que ser inteligente nessa hora. Vai jogar de madrugada. Não apareceu pro Cruzeiro e pro Flamengo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não apareceu pro Cruzeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi mais atrás, não apareceu. Porque tinha data, agora não tem. E tem mais. Se Palmeiras e Flamengo caírem numa situação dessa, se eles caírem numa situação dessa, vão jogar no Natal. A CBF vai arrumar. Vão jogar no Natal. A CBF vai arrumar. Ela vai arrumar. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Bom, se for eliminado da Copa do Brasil, talvez. Aí ganham a... Se Palmeiras e Flamengo caírem numa situação dessa, se caírem, não sei se há essa possibilidade, caírem numa situação dessa, a CBF vai arrumar. Não vai. Quem viver, verá. Vai ajudar mais o Atlético. Quem viver... Vai, gente. Vai ajudar mais o Atlético. Quem viver, verá. Só estou escrevendo. Escreva aí. Quem viver, verá. Bom, isso é um ponto. É um ponto que eu queria destacar. Segundo,
Tá tudo bem, concordou, foi jogar, jogou. É um clássico do futebol brasileiro, não tem prognóstico, qualquer resultado é absolutamente normal. O 0-0 foi o resultado, aliás, o mais normal deles todos, com Corinthians e Atlético, em qualquer lugar. O mais normal deles todos. Mas, aí eu vou na contramão de 99,9999999 do resto do povo. Comentaristas, torcedores, jogadores, comissão técnica. Eu vou pela contramão. O empate para o Atlético, na minha opinião, foi horroroso. Mas todo mundo falou isso. Falou? Claro. Ué, mas pelo menos que eu ouvi, todo mundo falou que para a tabela foi péssimo. Não, tudo bem. Desastre. Eu ouvi todo mundo falar, inclusive jogadores do Atlético, comissão técnica do Atlético, você falou diretores do Atlético. Você falou comentarista. Eu ouvi comentarista. Eu ontem, depois do jogo, eu ouvi todos os comentaristas. Não teve nenhum. Eu ouvi todos os comentaristas. Então você ouviu mal, porque eles falaram, pelas circunstâncias foi normal, pela tabela foi péssimo. Não ouvi mal, não. Assim. Eu estava ouvindo uma rádio, ouvi o comentarista, foi claro. Não. Foi claro. Falando do claro do ele foi, empate. você que entendeu errado. Do empate. E os jogadores saíram. Essa pelas circunstâncias, isso é que é maquiar, que é a pior coisa do mundo. Pelas circunstâncias, o time do Atlético, pelas circunstâncias, era muito mais forte que o do Corinthians, que também estava desfalcado. O do Atlético era muito mais forte do que o do Corinthians, que também estava desfalcado. E o do Atlético era muito mais forte. E tem mais. Isso é opinião minha. O juiz ontem deu uma tremenda mão para o Atlético, porque aquele gol para mim foi absolutamente normal. Entendeu? Aquele gol para mim foi uma disputa de bola entre o zagueiro e o atacante. Só que o zagueiro pulou na frente, o atacante estava nas costas do zagueiro que não percebeu. Ele subiu e quando caiu, os dois caíram juntos. O juiz e o assistente, sei lá, eles interpretaram como o Gustavo ter empurrado o Gabriel. Eu não vi isso, não. Eu vi um lance absolutamente normal. E depois eu fico sem entender, e vou usar aqui o termo do Luiz Carlos Alves, mais uma vez, absurdado, quando eu vejo os jogadores dizendo que, pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu, o empate foi bom. Claro, perder é muito pior, é evidente. Se perder é muito pior. Mas o empate foi bom para quem? Para o Flamengo e para o Palmeiras, quer dizer. O empate foi ótimo para o Flamengo e para o Palmeiras, porque para o Atlético foi horroroso, na minha opinião. Ou não tem circunstâncias, não tem nada. O empate ontem foi horroroso. Olha, o Atlético ontem tinha que comer grama. O Atlético ontem tinha que fazer tudo para conseguir os pontos. Porque o Atlético briga pelo título. O Atlético está brigando pelo título. É o título que o Atlético quer. O Atlético já está na Libertadores. Ele briga pelo título da competição. Ele tem que ter gana. Eu comentei com você ontem, Eduardo. Lá em casa. O Atlético me passa nos jogos dele, passa para mim. Talvez eu seja um cara muito exigente, diferente, que não quer nada com a vida, que não quer nada com o título. Eu olho as atuações, vejo as atuações do Atlético e vejo como os jogadores saem de campo e como eles encaram a coisa. É como se não tivesse acontecendo nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo normal. Nós vamos ter o Flamengo e o Palmeiras aqui. E aí, o que adianta isso? Se você vencer o Flamengo, vai ficar um ponto atrás dele. Vencer o Palmeiras, vai ficar... O Flamengo vai pegar o vice-lanterna e o Palmeiras vai pegar o lanterna. Alguma chance? Será? Futebol jogado. E joga em casa. Futebol jogado. E, já dizendo nem prancha. E lambaria pescado. Mas eu não vejo nenhuma chance pela gana, pela vontade. Você vê o Flamengo?
Você vê o Flamengo jogar, o Flamengo sobe na árvore, come grana, os caras brigam, os caras perderam a bola. Ô, gente, eu não sei, talvez eu esteja muito exigente, mas eu vejo uma diferença assim de anos-luz de uma exibição para outra. Mas a diferença, é uma coisa assim que eu vejo do Palmeiras e do Flamengo para o Atlético, na gana, na vontade, enorme. Enorme. E depois a conversa que vem. Acabou o jogo, a conversa que vem, dizendo que não. Pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu, o empate foi bom uma pinóia. O empate foi horroroso. Horroroso. Para quem está disputando o título, se não tiver título na cabeça, é só Libertadores, o empate foi maravilhoso. Tudo bem. Se já esqueceu, se já jogou a toalha pelo título, empate sensacional. Sabe por quê? A distância está aumentando. Ela está aumentando. Olha aqui. Tem cabimento um jogador que é chamado de general, mas que não passa de um cabo reformado nessas atitudes dele? Tem cabimento? Ele faz 2 faltas. O juiz avisa para ele. Vem um amarelo. Ele insiste na terceira e toma o amarelo. O juiz avisa para ele. Ele vai lá e faz uma falta. Aquela falta foi para cartão amarelo. E ele já sabia. Ele sabia que seria expulso. Ele saiu rindo. Tava rindo de quê? Parecendo hiena. Tá parecendo hiena. Hiena come merda e fica rindo. O tempo todo. Ele saiu rindo. Rindo de quê? São essas atitudes, esse tipo de coisa, que não dá. E ontem eu vou isentar o Marcelo de culpa. Marcelo, infelizmente, ele colocou em campo o que ele podia colocar e mexeu do jeito que ele podia mexer. Não tinha jeito. Colocou em campo o que ele podia mexer do jeito que ele podia mexer. Mas eu coloco o Marcelo no bolo, no olho do furacão, quando ele também vai e fala, não, tá tudo bem, o campeonato está aberto, está em aberto, tá aí, o empate foi muito bom, claro, o campeonato está em aberto. O ano passado o Atlético ficou atrás do Corinthians, foram quanto? 9 pontos? Foram 9? Foram. Não foram? Foram. Então, Marcelo, abre o teu olho, porque vocês podem repetir o ano passado. Ficar uns 9 atrás. Para quem está brigando pelo título. Porque acha que, pela circunstância, está tudo bem. Está tudo legal. Está tudo sensacional. Não gostei. Achei que o Atlético foi mal, porque o Atlético tinha um time mais forte que o do Corinthians. E era mesmo, não era só no papel, não. O time do Atlético estava em campo ontem, era bem mais forte do que o do Corinthians e não jogou, não fez por merecer. O 0-0 ficou de bom tamanho. Olha lá. Mas o Atlético perdeu 3 gols, 2 com Yuri. Pelo amor de Deus, perdeu. Mas o Corinthians também teve lá. Para perder. Mas, gente, se esse jogo, Corinthians e Atlético, não envolvesse tudo isso que eu falei, a disputa do título pelo Atlético, normalíssimo o placar. Normalíssimo, tudo bem. Mas eu estou falando de um time que está querendo ser campeão brasileiro. Eu entendo assim. Agora é torcer para tropeço do Flamengo e do Palmeiras. É possível? É possível sim. Mas do jeito que o Atlético está jogando, também é possível o Atlético continuar tropeçando. Do jeito que eu estou vendo ele jogar aqui fora, sem a vontade que eu não sei se eu estou enxergando demais, mas eu vou ficar com o meu pensamento. Pela maneira como eu vejo o Atlético jogar, ele não me passa nada, a mim nada de que está brigando por título. Ele está cumprindo mais um jogo. Mais um que vem pela frente. Agora tem uma semana pela frente. Vai enfrentar o América. Na outra quinta, sem ser... Não é na quinta semana que vem.
É jogo no Mineirão. Tem muita gente que não concorda, fala que não, mas eu acho que é um clássico mineiro. E o América vai querer. O América vai querer tirar a lasquinha dele, né? Então o Atlético se cuide. Eu acho que o Atlético está perdendo espaço, está perdendo de vista os dois que estão na sua frente. Está perdendo de vista os dois que estão na sua frente. Depois o confronto direto aqui com os dois poderá não valer mais nada. Poderá ser um joguinho de cumprir tabela. Poderá ser um joguinho dentro dessa conversa fiada. Ó, tem 20 pontos para ser disputado. Tem 20 pontos. 30, né? E os que ficaram para trás? Hã? Tem 30 para ser disputado. 30 pontos. 30, são 30 pontos? 10 rodadas. 10 jogos. 30 pontos. Mas os que ficaram para trás? Então tá. É isso. Eu queria ver no Atlético a gana, a vontade, a gana mesmo que eu vejo no Flamengo. Pro Atlético faltam 9 agora. Hã? Pro Atlético faltam 9. Faltam 9, porque já jogou, né? Faltam 30 pontos para Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro. E Cruzeiro. O Atlético já jogou. Então, eu queria ver esta vontade que eu, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho ao Atlético, vocês sabem da minha preferência, todo mundo sabe. Eu não consigo ver no Atlético. Não consigo ver no Atlético, mas não consigo mesmo. Tá tudo certo no Atlético, tá tudo bem. Venceu, tá bem, perdeu, tá bem, empatou, tá tudo bem. Tá tudo legal. Tá tudo legal. Não tem nada que atrapalhe. Nada. Tá tudo legal. Isso aí não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Bom, já levou a Libertadores, está muito bom. Está muito bom. Está muito bom mesmo. Agora, título, sei não. Daqui a pouquinho, Eduardo Silva, Flávio Carvalho, José Alberto e Eduardo Panzi vão continuar essa prosa aí. E a gente vai falar. O Cruzeiro tem a Ponte Preta, sábado. O torcedor do Cruzeiro vai lotar o Mineirão. O Mano ainda não tem o time dele titular. O time, ele tem um bom elenco que ele está trabalhando. Mas me parece que vai o Lucas Romero agora, no lugar do Ariel Cabral. O Ezequiel continua como titular. O Mano está procurando também acertar. E essa Ponte Preta é encardidazinha, viu? Nossa Senhora, timezinho chato de jogar contra. Chato, mas chato mesmo de jogar contra. E eu vou repetir, os adversários do Atlético na briga pelo título vão pegar o Flamengo, o Santa Cruz, no Pacaembu esse jogo, né? No Pacaembu, em São Paulo. Lotado. O Santa Cruz, vice-lanterna, e o Palmeiras vai pegar o América. O América, que poderia jogar aqui no domingo, mas vai jogar lá em Londrina, no Paraná. Esses são os dois adversários, lanterna e vice-lanterna. Ah, meu Deus do céu, me ajuda aí. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho. Abre na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou de Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Campeão, aquele que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós. E lembrando, anota na sua agenda aí, no dia, anota na agenda aí, bonitinho, 1º de novembro, 1º de novembro, vai cair numa terça-feira, 1º de novembro, o programa começa às 11h30 da manhã, 11h30 da manhã, 1º de novembro, 11h30. E vem também às 22h30, ok? Às 11h30 nós vamos estar com o programa e recebendo você. Vamos bater um papo, vamos conversar. Você vai ter condição de interagir, de conversar com a gente durante o programa. Estamos combinados? A partir do dia 1º de novembro. Ah? Você conhece o Mastercard BMG? Não? Então, vá buscar o seu. É um cartão diferenciado. Consignado no BMG também. É diferenciado. BMG é o seu, é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos. Os famosos sucos detox, na tela aí, ó. São aqueles sucos verdes que faz um bem danado para a saúde. Está todo mundo tomando suco verde. Todo mundo tomando suco verde é indicação de fisioterapeutas, de médicos, de preparadores físicos, técnicos, atletas. É o suco da saúde. E você encontra em Marieta, sanduíches leves e sucos, no Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Olha, eu vou falar de um restaurante aqui que você já conhece. Você já conhece, ele é top de linha. Mas agora ele ficou muito melhor. Muito melhor. Mas muito melhor, porque o Ernie, que é o dono, ele foi buscar quem sabe, quem conhece, quem é papa na gastronomia, que é o chefe Matusalém. Eu vou falar da Adega do Sul, que hoje é Adega Steakhouse. Adega Steakhouse. E em cima da Adega Steakhouse tem a Nona Pizzaria e Trattoria, que é uma casa também diferenciada, nova, que chegou para ficar. Não é só massas, não. Mas em massas é totalmente diferente. Nona Pizzaria e Trattoria, na Contorno 8831. Contorno 8831, em frente ao Colégio Arnaldo, Colégio Marconi. É, antigo Colégio Marconi, Arnaldo é outra história. Antigo Colégio Marconi. Vou repetir, Contorno... Colégio Marconi mudou de nome? Oi? Não, acho que agora é um colégio da prefeitura. Eu não sei se mudou de nome, não. É aquele colégio, está lá. Na Contorno 8831. 8831. Adega do Sul, que hoje é Adega Steakhouse. E em cima, a Nona Pizzaria e Trattoria. As bebidas são as mais qualificadas que tem. Cervejas de todos os tipos, todas as marcas. E vinhos, aquele que você quer. Você que gosta de vinho, aquele que você quer. Sucos, refrigerantes, tudo que você pensar.
E só de salada, para você ter uma ideia, na adega Steakhouse, são mais de 40 variedades. Mais de 40 variedades. Então vá lá. Acaba o programa aqui, vá lá na Nona Pizzaria e Trattoria, o chefe está lá, o chefe Matsalem está lá. Vai bater um papo com ele, vai conversar com ele. Ok? Estamos conversados? Então vamos dar início aqui, depois eu sigo falando dos nossos parceiros, falando desse jogo de ontem principalmente. Depois vamos trazer o Cruzeiro para a prosa. Eu vou pedir aos amigos que conversem, para não ter que um ficar falando sozinho, o outro falando sozinho, o outro falando, porque toma muito tempo. E vamos conversar sobre o jogo. Atlético 0, Corinthians 0. Puxa o papo, Eduardo. Puxa, um abraço, Afonso, pessoal de casa. Só para acrescentar, lá é climatizado também, né? Você não morre de calor dentro do restaurante. Tem estacionamento com manobrista, que hoje é importante em Belo Horizonte. Ah, tá. Você vai para um restaurante, você não acha lugar para parar carro. Lá manobrista com estacionamento e manobrista. Isso hoje é fundamental, principalmente em Belo Horizonte, que você não acha lugar para parar em lugar nenhum. Antes era só no centro, agora em bairro também você não acha. Mas o Atlético, eu tive um pouco da impressão que você teve, mas a minha impressão não é de um time que não quer ganhar o título. Mas é uma postura que não me agradou. A postura do Atlético desde o início do jogo até o final, primeiro era de um time que estava jogando pelo empate. E o empate é tiro no pé para o Atlético em relação à tabela do campeonato. Principalmente se a gente visualiza essa rodada, em que o Atlético pegou o Corinthians, precisava da vitória, acabou empatando, perdeu 2 pontos. E os seus adversários na luta pelo título, o Flamengo e o Palmeiras, como disse o Afonso, um jogo contra o Santa Cruz, que é o vice-lanterna, que está vendendo mando agora, ou seja, já entregou os pontos no campeonato. E o outro é o Palmeiras jogando contra o América, que também vendeu esse jogo para Londrina, que também já entregou os pontos, está pensando em ganhar dinheiro. Então, se der a lógica, Palmeiras e Flamengo vencem seus jogos. Agora, o Atlético empatou contra o Corinthians, pode ver o Flamengo se distanciar, mas na rodada anterior o Flamengo empatou com o São Paulo e viu o Atlético se aproximar. Então o campeonato é desse jeito. O Palmeiras, que é um time que tem sido mais regular, o Palmeiras tem vencido os seus jogos. Ele saiu 2 vezes agora, ou vai sair a segunda, o Atlético saiu 2 vezes, conseguiu 4 pontos. O Palmeiras saiu 1, conseguiu 3 já, contra o Santa Cruz, um jogo dificílimo. O Santa Cruz é muito pior que o Corinthians, o Palmeiras estava completo. E passou um sufoco danado contra o Santa Cruz. Então, gente, não tem essa de, o time é muito melhor, o time é muito pior, tinha que ganhar, tem obrigação de ganhar. Não, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que não é desse jeito. A gente vê o América tirando ponto do time que está lá na frente. A gente vê o Santa Cruz, o penúltimo, complicando o jogo e o Palmeiras ganhando o jogo no finalzinho, nos últimos 5 minutos. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. E a gente, quando comenta esse jogo do Atlético, não pode desprezar os desfalques. A gente pega o time do Atlético ontem. Carlos César, Gabriel, Lucas Cândido, Cleiton e Yuri. Se o Atlético começa o campeonato com esse time, não era favorito nunca nem a G4, para começar. Então, o time do Atlético não era lá essas coisas ontem também não. Mas eu entendo também que era, pelo que o Corinthians vem jogando, o Atlético tinha que ter vencido. Foi um tropeço, perde ponto, vai ver. Eu posso estar falando bobagem aqui, futebol, Campeonato Brasileiro, mas vai ver os dois times, o Flamengo e o Palmeiras, abrirem de novo. E aí vai ter que contar com o tropeço. O fato é que o Atlético não depende dele para ser campeão brasileiro, mesmo com os confrontos diretos. Não adianta nada ter o confronto com o Palmeiras, se o Palmeiras chegar aqui no dia 16 ou 17, provavelmente no dia 17, com 7 pontos à frente. E daí? O Atlético ganha, fica 4. Perde o campeonato, ainda vai estar 2 rodadas atrás, porque se na outra o Palmeiras perde do Atlético, tropeça na outra, o Atlético ganha, ainda fica 1 ponto atrás. Então a coisa está complicada. Se o Palmeiras vence, deve vencer o América. Em relação ao Flamengo, nem tanto, mas ainda o Atlético atrás, o Flamengo pode abrir 4. Não tem nada perdido, mas o fato é que o resultado do Atlético foi muito ruim ontem e concordo com o Afonso que o Atlético ainda tem que levantar a mão para o céu. Primeiro, que ficou sem um jogador, o Donizete, merecidamente expulso, uma falta infantil, porque o Rildo driblava para trás. Tem muita gente falando que ele tinha que fazer a falta, eu discordo, não tinha que fazer falta não. O primeiro amarelo dele, ok, ele parou uma jogada que o jogador do Corinthians ia lá dentro da área. Falta bem feita, parou a jogada e cartão bem recebido. Agora essa outra, o amarelo era falta para cartão, mas não era lance para fazer falta. Errou o Donizete, prejudicou o Atlético, e Yuri também prejudicou o Atlético ao errar os 2 gols. Isso não tem discussão, o Marcelo colocou ele pela esquerda, para que desse velocidade ao ataque do Atlético, para o Atlético pudesse incomodar o Corinthians por ali. Ele deu velocidade, ele incomodou o Corinthians, mas o jogador atrapalhou. Então não foi culpa do Marcelo.
Ele colocou o jogador para fazer uma função que ele foi lá e fez. Só que ele acabou perdendo 2 gols na cara. Então não dá muito pra... O único sinão do Marcelo nesse jogo, para mim, é que na hora da expulsão do Donizete, ele não precisava ter feito substituição. Ele tinha o Dátulo, que é um jogador que faz o papel de segundo volante. Claro. Ele tinha o Patrick, que é um jogador que marca bem, mexe no time dentro de campo. Ele precisava ter esses 2 jogadores ofensivos e não precisava tirar o Fred e muito menos o Robinho. Entrou, ué. Então ficaria, não precisava tirar o Iago. Aí ele, colocar o Iago. Aí ele coloca mais um volante, que eu não colocaria, eu recuaria Dátulo e Patrick e deixaria o Robinho em campo. O Marcelo fez essa alteração, achou por bem fazer. Eu não faria. Mas ontem ele estava a pé também. Qualquer um que ele pegasse no banco, fechasse o olho e jogasse para o campo. Mas o Marcelo tem que entender, que ele não entendeu ainda. O Marcelo pensa muito no jogador. Robinho, a gente não tira do campo, não. Robinho ninguém tira do campo, não. Ontem eu ouvi uma entrevista do Luxemburgo. A galera está dando cada entrevista. Mas o que ele falou ontem foi interessante. Ele estava no programa Fox. Ele, quando treinava o Real Madrid estava ganhando um jogo. Eu vi. Ele tirou Zidane e Ronaldo. E aí o time adversário, na hora que ele tirou, em 10 minutos o time virou o jogo. Aí ele perguntou pro Zidane. Aí o Zidane saiu de cara fechada, foi falar com o Zidane, falou, não tinha que ter tirado, falou, não, mas você estava cansado. Ele falou, mas eu e o Ronaldo a gente põe respeito. Eu vi ele contar na hora eu lembrei disso. Ele falou, Zidane, o Luxemburgo falou, Zidane, por que o pessoal está reclamando? Por que eu tomei a virada? Não, você estava morto. Não, perguntei. Não, eu ouvi diferente. Por que nós tomamos a virada? O Zidane falou com ele, porque você me tirou. Me tirou o Ronaldo. Me tirou e o Ronaldo. E nós não podemos sair. Mas vocês estavam cansados. Mas a gente segura o time inteiro quase lá atrás. Eu lembrei disso na hora. Entendeu? Mas, Afonso, uma coisa... Robinho, você não tira de campo? Vamos. Primeiro, um abraço pro Eduardo. Prazer ter de volta o nosso amigo José Alberto Teixeira. Ele estava passeando. Estava passeando. Estava para a Europa. Olha, Afonso... E para mim não foi falta também. Para mim também, o gol do Corinthians foi legítimo. O que aconteceu com o Cruzeiro lá... O Corinthians faz muito o que aconteceu com o Cruzeiro lá, que teve um gol em impedimento, ontem o Atlético foi ajudado. Mas o que eu queria dizer foi diferente. Eu acho que o Marcelo tem culpa sim. Eu acho que o Marcelo, uma palavra muito importante no futebol, na vida hoje, na empresa, onde você trabalha, em qualquer lugar, chama-se motivação. Certo? E você não vê o Marcelo em nenhum momento tomar atitudes como toma o Cuca. O Cuca colocou no vestiário do Palmeiras as metas do Palmeiras. Escreveu lá, tem um quadro lá dizendo, nós vamos pegar tal time, nós temos que ganhar tantos pontos, temos que chegar aqui, fazer isso. Ele passa para o jogador, ele leva música para o vestiário, ele leva música de motivação para o vestiário. Peraí. Eu estive na cidade do Galo há 2 semanas e lá tem esse quadro com as mesmas metas. Mas só que você vê o Cuca mais ativo, mais cobrador, mais brigão na beira do campo do que o Marcelo. Mas é característica, certo? Flávio. Mas o Marcelo isso foi é importante. bicampeão brasileiro assim. Mas isso é importante. Ele foi bicampeão brasileiro. Eu acho que é importante, você entendeu? Você tem que motivar jogador disputando título de campeonato. Mas aí então dá correada no cara, agora, porque não é possível. Mas o que eu acho é o seguinte, o exemplo é que se fosse motivar, igual você está falando, quando o time é fraco, quando o time está para trás, meio da tabela. Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Corinthians, precisa de motivação. Não, e aqui, Palmeiras, Flamengo e Atlético não precisa de motivação. Mas aqui, eles estão perto se fosse o Cuca ontem, certo? Tivesse empatado com o Corinthians naquela circunstância, eu tenho certeza que ele ia reclamar do jogo. Porque não pode, porque meu time não pode empatar esse jogo, porque o meu time está perdendo 2 pontos e não está ganhando nada, aquela coisa toda, ia botar bronca e tudo mais. Flávio, ia fazer isso. O Cuca, em 2012, terminou o primeiro turno com o Atlético com 43 pontos e veio o retorno. Ele ganhou um jogo fora de casa. Com o Ronaldinho, com o Jô, com o Bernardo. E era o Cuca. Então, mas eu acho... Motivação. Eduardo, o cara tem uma motivação porque ele está com salário em dia e está disputando o título. Eu acho, mas eu penso o seguinte, o time do Atlético é melhor que o Palmeiras. O elenco do Atlético é melhor que o Palmeiras. Certo? É melhor. Para mim, o elenco do Atlético é melhor que o Palmeiras e é melhor que o Flamengo. O Atlético tem mais recurso. No banco, quando está todo mundo inteiro, o Atlético tem mais recurso e o Palmeiras não tem. O Flamengo não tem. O problema é que o Marcelo não está pegando todo mundo certo. inteiro. Agora, o jogo de ontem é o seguinte, foi um jogo que deu sono também, certo? Apesar de ser um clássico que a gente pode chamar das multidões, porque são 2 grandes torcidas, né? O Corinthians não está levando torcida mais a campo. Ontem foi o pior público dele. Hein? Ontem foi o pior público. Público, mas já tinha sido contra o Cruzeiro, já tinha sido antes. A torcida do Corinthians não está acreditando no time, certo?
Então o Corinthians estava desmotivado, desfalcado. O Atlético não soube ontem aproveitar a chance. E mesmo assim, não perdeu, porque o juiz ajudou o Atlético ontem. O Atlético foi um time apático. Não, vem cá, eu prefiro dizer que o juiz errou. Mas o juiz estava diferente, deu gol. Ele não ajudou. Ele deu gol, o juiz deu gol. O Bandeira que anulou. Certo? Agora, o juiz tinha mais condições de ver o lance, porque ele estava de frente pro lance. O Bandeira estava na lateral. Tinha não. Claro, ué. O juiz estava de frente pro lance. O juiz está atrás do lance. Mas ele estava atrás do lance e vendo o lance. Cabeça da área. Ô Zé, aqui tá aqui. Não vem empurrar o Bandeira no lateral também. Mas aqui estão os dois jogadores, o juiz está aqui. Certo? Eu acho que era lance do juiz mesmo. E o Bandeira está aqui. O Bandeira está vindo na lateral. O Bandeira viu quando o jogador do Corinthians empurrou com o braço. Mas não empurrou nada. Mas o Bandeira viu porque estava na lateral. Mas não estava. Agora não viu, o juiz estava atrás, ele não podia ver. Ô Zé, o juiz, ele tinha mais condições. Se você parar, a televisão mostrou bem claro. O lance era do juiz. Bandeira o lance era do juiz. O lance era do juiz ontem. Tanto que o juiz deu gol. O juiz deu gol. E o Bandeira anulou. Não sei por quê. Certo? Porque agora, ele empurrou. Não teve empurrão, ué. Pra mim não teve. O Bandeira viu, você não viu, ué. O Eduardo não teve. Não, pra mim também Pra mim não teve. Pra imprensa de São Paulo não teve. Pra muita gente teve. É um lance discutível. Pra mim não foi. Pois pra mim não teve. Certo? Pra mim foi lance normal. Mas o foi Corinthians gol normal. é tão ajudado. O Corinthians é tão ajudado. Mas isso aí não quer dizer nada. Mas não quer dizer nada. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o discurso do Marcelo, depois do jogo, porque o empate foi bom, porque eu não sei o que ela tal, isso aí é discurso derrotista. Certo? Não leva a nada. Eu acho que ele tinha que cobrar. Nós perdemos 2 pontos, estamos distanciando o líder. O Flamengo tem jogo fácil fim de semana, o Palmeiras tem jogo fácil teoricamente, vai distanciar da gente. Nós não podíamos ter perdido isso, aquela coisa toda. Ao invés dele falar, não, o empate foi bom, nós viemos aqui com um time sem vários titulares, certo? Empatamos com o Corinthians que está caindo aos pedaços. Então eu acho, só para completar aqui, então isso aí é motivação. Se ele fala ao contrário, ele motiva o jogador. Agora, a partir do momento que o jogador sai de cabeça baixa e ele concorda que o empate foi bom resultado, ele está dando chance ao jogador de ter desculpa, do jogador não correr. Olha, um abraço, boa noite. Olha, eu penso um diferente. Afonso, eu vou mandar um abraço aqui. Semana passada eu esqueci de mandar um abraço para uma pessoa que depois ela me cobrou. A Irene Pontel. Um abraço para ela e o Antônio Carlos. Irene Pontel. E Antônio Carlos. E o nosso Tuninho lá em New Jersey? Então tá lá. Cheio de problemazinho lá, bicho. Cheio de lá, ralando lá um bocado lá. Mas é bom. Você vai pra lá quando falar nisso? Eu vou, você pode deixar que eu vou. Você é hein? Bom. Fica lá 2 meses. Isso. Fica lá os 3 logo. Olha, Afonso, eu não acho que o Marcelo, o meu xará ali, falou bem. Um treinador como o Marcelo ganhou 2 títulos pelo Cruzeiro, daquele jeito calmo e tal, mas é outra situação, mas só para dar exemplo. Quero exemplificar aqui. O Atlético não foi bem. Ontem falávamos depois do jogo com você e a gente colocava lá os desfalques do Atlético. Realmente, é desfalque demais pro elenco. Demais. Muito. Ele está tendo esse problema. O Marcelo ainda não... Se a gente for pegar mesmo, o Marcelo, o time que ele gostaria mesmo, parece que ele jogou 2, 3 vezes, deve ter sido muito. Deve ter sido muito. Mas eu reconheço que o time do Atlético é melhor do que o do Corinthians, mesmo com aqueles desfalques. E aquela vontade. O Flávio reclama aqui que os jogadores saem de cabeça baixa. Mas o Marcelo, no vestiário, eu imagino, que ele deva ter contornado a situação para tentar levantar. Porque, gente... Eu não vi jogador saindo de cabeça baixa, não. Não, o Flávio está falando que saiu de eu cabeça baixa. Os jogadores saíram achando o resultado maravilhoso. Não, o que eu tô querendo dizer é isso. Que os jogadores saíram achando que foi mil maravilhas. Não, maravilhoso não. Maravilhoso não, né, Afonso? Porque o resultado não foi bom. Não, os jogadores... Força de expressão. Empatar com o Corinthians aqui é difícil, empatar com o Corinthians aqui, aquela coisa toda. Jogar com o Corinthians em qualquer lugar, em Itaiumi, em Valadares, em Pernambuco, qualquer lugar, é complicado. É complicado. E 0-0 não é nenhum problema. E aí eu concordo com o Afonso, com os que me falaram antes de mim aqui, que pro campeonato foi péssimo. Realmente foi muito, muito ruim. Agora, o Atlético, a gente estava reparando aqui uma sequência. O Atlético tem uma sequência aí, e até eu acho interessante, que ele tem que focar nisso aí, né, Afonso? Eu acho que o Atlético, ele precisa... Ontem o Afonso falou assim, parece que o Atlético não quer ganhar. Eu coloquei, E depois eu fiquei pensando, eu concordo contigo. Parece que o Atlético eu coloquei a diferença do Palmeiras para o Atlético. O Palmeiras quer ser campeão. É que o Palmeiras quer ser campeão. Aí eu escrevi, Aí depois eu fiquei pensando... Mas é motivação. Mas é o treinador que é responsável. Não estou falando que no Atlético não tem, porque não é possível. Salário em dia. Jogando para ser campeão. Eu acho que o Flávio colocou mal
a motivação. Não, O eu Marcelo acho é um não. treinador que sabe motivar dentro da característica dele. Tanto é verdade que ele é bicampeão com o seu time. Afonso, com o Cruzeiro. pegou um time entendeu? montado, Ele Afonso. sabe motivar, Afonso, ele motiva, Afonso, mas... uma palavra do Tite no vestiário da seleção Peraí. brasileira. O Marcelo não pegou time nenhum montado. Não, ele montou ele o montou time. o Cruzeiro. Não, ele fez o time do Cruzeiro. Então, Ele só fez Everton o time Ribeiro, inteirinho. Não, ele Afonso. começou a fazer o Cruzeiro Fez desde o time do outubro de Cruzeiro inteirinho. 2012. Antes do jogo Brasil e Dinamarca, o Tite esteve no vestiário do Brasil, conversou com os jogadores, Isso é outra fez a história. preleção, o Brasil mudou da água pro vinho. Isso aí é outra história. O que prova Eu o acabei que de é a falar. presença do treinador no vestiário. Flávio, eu acabei de falar para você. O Mano Menezes, por exemplo, tem que... O Cruzeiro não precisa de motivação, não pelo tamanho do Cruzeiro. Mas o Mano Menezes tem que dar uma puxada para cima, porque o time está lá embaixo. Puxar o time, mexer com O brilho com mesmo, o brilho do o brilho, jogador. ué. O Atlético não precisa disso, não. O Flamengo não precisa disso, não. O Palmeiras não precisa disso, não. Não, o Cruzeiro precisa. Não, mas estou dizendo que o Marcelo não precisa disso. O Marcelo está à parte das críticas todas que eu fiz hoje. O Marcelo está à parte, não Mas tem eu acho culpa que o Atlético nenhuma. tá satisfeito com a A Libertadores. crítica que eu faço em cima dele é que Robinho não se tira de Que nem o campo. Fred. Se ele não tem um prato, ele não pode tirar o Fred. Robinho, Fred, Prato, são jogadores. Mas o Robinho, especificamente, não se... Ele pode estar mal, mas com 30 segundos ele define um jogo. O Zé Alberto, você vai falar, mas deixa eu só dar um recado aqui da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria. Olha, faça uma pesquisa de genérico, principalmente, e leve lá que a equipe do seu Eduardo bate. Rede Gutierrez de Drogaria, Centro Automotivo Novo de Novo, eu peguei o nosso Thiago, eu pulei um anúncio, agora ele vai ter que dar uma voltadinha. Aí, Centro Automotivo Novo de Novo é o seu carro literalmente novo de novo. Na Francisco Sá 111, é a esquina de Platina. Bateu, arranhou, amassou, não tem problema. O Renato dá um jeito, o Chiquinho dá um jeito. Centro Automotivo Novo de Novo. Eu quero abraçar o meu amigo Aldo Vale, da Despachatur. Você vai viajar para qualquer parte do mundo, o visto está lá. O visto está lá. Vai lá que o Aldo providencia o visto no seu passaporte. Há mais de 40 anos no mercado. Despachatur, na Avenida Brasil 1312 e pelo telefone 3218-9000, 3218-9000, um representante vai te fazer uma visita onde você estiver. Despachatur. O Aldo está à sua espera, ok? Eu quero abraçar também o Padre Lucas Almeida. 34260069 é o telefone do Padre Lucas. 34260069. Agora ele vai para Dubai, uma viagem sensacional. No fim do ano ele vai para o Chile. Uma viagem também maravilhosa. E no início do outro ano, de 2017, olha o México pintando no pedaço. 34260069. Não fica guardando dinheiro, não. Você que já tem a família formada, pronta, a família toda criada, vá com a sua esposa, com a dona patroa, vá fazer a viagem com o Padre Lucas. 34260069. 34260069. E o Danilo está lá no Posto São Pedro esperando, com a gasolina Deteclin. É vida para o motor do seu carro. É limpar o motor do seu carro. É dar mais torque, mais arrancada, mais potência ao motor do seu carro. Deteclin é uma gasolina hiper, super aditivada. Deteclin é a gasolina do momento. Pergunta lá no Posto Piranga. Na Niquelina 918 em Santa Efigênia e no Posto Funil, lá em Piuí. Indo para a Serra da Canastra, você abastece aqui com a Deteclin e na volta lá, no Posto Funil, em Piuí. Aqui tem também o garrafão de 20 litros da água mineral Ingá e Igarapé, com o melhor preço de Belo Horizonte. Ingá e Igarapé, ok? Posto São Pedro e Posto Funil. Um grande abraço, meu amigo Danilo. E a Fúria Oseco Lava Jato fica na Silva Lobo, 1525. O Patrick está lá à sua espera. Seu carro sai como se estivesse saindo da concessionária. Fúria Oseco Lava Jato. Um abraço, meu amigo Patrick. E um abraço também para o Antônio e o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. 3373-1133. Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Eu não quero questionar muito a postura do Marcelo,
Porque o Marcelo é um treinador de ponta do futebol brasileiro. A gente não pode negar que o Marcelo é bicampeão brasileiro recentemente. Então ele tem uma postura que levou o Cruzeiro ao bicampeonato. Agora, a maneira que ele trabalha, pode se questionar alguma coisa, mas eu acho que não muito, porque o Marcelo sabe como dirigir uma equipe de futebol, principalmente uma equipe de futebol como a do Atlético, que tem um elenco muito bom. Agora, se os jogadores não estão com aquela postura que se exige, isso também eu concordo um pouco. Porque o jogador do Atlético não tem aquela pressa de jogar, procurar jogar com rapidez, a procurar o ataque. O Atlético poderia ter tido um resultado muito melhor no jogo de ontem se o Yuri não perdesse aquele gol, cara a cara sozinho. Se o Cleiton não perdesse outro gol, cara a cara sozinho. Quer dizer, 1 ou 2 gols ali modificaria completamente o andamento da partida. E o Atlético perdeu essas grandes chances. O Cruzeiro o Corinthians sempre teve o mais posse de bola. O Atlético tinha contra-ataques perigosos. Mas depois com a expulsão do Leandro Donizete, os contra-ataques acabaram também. E havia uma pressão muito grande do Corinthians em cima do Atlético. Então eu acho que o Marcelo achou por bem recompor a defesa. Então ele tirou o jogador para colocar o jogador no lugar do Leandro Donizete, o jogador que defendesse mais, que segurasse esse 0-0. Porque depois que o Atlético teve um jogador expulso como o Leandro Donizete, um dos melhores jogadores do companheiro meio de campo do Atlético, aí o Marcelo achou que o resultado já estava bom, faltavam 10 minutos, e o Atlético poderia ter levado o gol e ter perdido o jogo. E acontece que eu justifico a substituição dele, recompondo a defesa, como correta. Acho que a anulação do gol foi legítima, porque eu fui árbitro de futebol, eu sei da posição que o árbitro em campo. O árbitro estava assistindo ao jogo, acompanhando o jogo, de trás do jogador que fez o gol. Ele estava atrás, na cabeça da área, ali ao lado. O Bandeira estava na lateral. O Bandeira tinha todas as coisas. O juiz estava a 5 metros do lance e o Bandeira estava a 50 metros do lance. Ele não estava perto. Ele estava fora da grande área. Aonde, Zé? Fora da grande área, atrás do jogador que fez o gol. Ele não tinha diagonal para ver, não podia ver se houve um empurrão. Agora, o Bandeira, o assistente, ele estava na diagonal. Então ele via claramente o lance, mas claramente se houve empurrão ou se não houve. Porque se o juiz não tivesse a certeza absoluta, ele apenas batia no peito e falava, o lance é meu, é gol e pronto. Bandeira é apenas uma peça de informação, mas o Bandeira estava numa posição melhor do que a dele, diagonal do lance, e eu, no meu entendimento, eu vi o lance pela televisão, claro, e eu acho que o gol foi bem anulado. Tanto que não houve tanta reclamação assim. Se fosse do outro lado, você ia falar que foi mal anulado, Zé. Não, e quem anulou porque o gol... todo mundo está falando que o jogo quem anulou foi mal anulado. Não, todo mundo não, eu não estou falando. Tem muita gente que acha... Então, e quem anulou o gol foi o assistente, que estava na diagonal, tinha todas as condições de ver se houve um empurrão com o braço, se não houve. Até na transmissão ontem, narrador e comentarista falaram que foi falta. Falaram que foi falta. Pois é, isso eu estou dizendo. Quer dizer, então, eu tenho essa opinião. Agora, acho que o árbitro não teve nenhuma influência na partida, porque o gol foi perfeitamente anulado. O Corinthians sempre teve mais posse de bola, o Atlético jogou bem nos contra-ataques, mas aqueles gols perdidos no início da partida fizeram com que o Atlético não pudesse dar um ritmo diferente ao jogo. O Atlético está precisando de uma postura melhor dentro de campo, os jogadores, sim. Mais garra, mais determinação, mais vontade. Agora, o Marcelo, a maneira que ele comanda o time, que ele organiza o time, que ele olha o time técnico e taticamente, eu não quero discutir muito isso não, porque ele tem um convívio de 24 horas por dia com os jogadores todos e sabe como que é. Eu acho, inclusive, que as substituições foram feitas, corretas. Acho que o Patrick entrou até o time melhorou no ataque, eu acho que melhorou. Então, eu acho que o resultado, de acordo com as circunstâncias do jogo, o Atlético tem 6 ou 7 titulares absolutos, jogando com o Corinthians está motivado, sim, muito motivado. Porque o Corinthians está muito motivado, porque o Corinthians agora tem pretensões ao G6, ao grupo dos 6. Antes não tinha mais, agora não, agora tem. Então o Corinthians jogou motivado na sua casa contra o Atlético, também motivado, porque quer o título. Mas a verdade é essa, um clássico dessa natureza, o Atlético inferiorizado com o número de jogadores, o Atlético com esses desfalques enormes, eu acho que o resultado foi melhor do que uma derrota, muito melhor.
E então o Marcelo segurou o jogo da Natureza. Mas agora você descobriu a pólvora. Que o resultado foi melhor que uma derrota? Não, eu não descobri nada, não. Você que o pessoal todo falou. Ele tá falando. Melhor que uma derrota. Ele tá falando porque o Marcelo colocou mais um volante, o Atlético segurou depois de expulso. Então, o Marcelo achou melhor o 0x0 do que tomar o gol do Corinthians. Exatamente, isso que eu falei. Agora, Afonso. Mas eu vou voltar a falar. É o seguinte, Afonso, todo mundo 0x0 é melhor que 1x0. Você não fez assim, não. Agora eu começo assim, eu dei o mesmo tempo para todo mundo. Não, mas você não fez assim. Eu tô no relógio. Então tá bom. Eu estou no relógio. Eu queria falar uma palavra sobre o América. Não, o América só de agora é Cruzeiro. O América. Bem, porque eu defendi o América aqui. O América a gente vendeu o tempo dele para o pessoal lá do Paraná. Pois é, mas acontece que eu defendi o América sempre aqui. Bom, o Cruzeiro é o seguinte: o Cruzeiro, com a vitória do Inter hoje, entrou no Z4, né? Voltou para a 17ª posição. Mas se vencer a Ponte sábado, porque o Cruzeiro ainda não jogou, né, que é essa 28ª rodada, pode terminar em 12º. Aliás, se vencer, termina em 12º colocado. Passa aí, muita gente, passa São Paulo, passa Sport, passa Inter, passa Curitiba, chega aí. Agora, para isso, é preciso vencer a Ponte Preta. Para isso, é preciso do apoio da torcida. É preciso que a torcida do Cruzeiro compareça ao Mineirão sábado, encha o Mineirão, jogo 9 horas da noite, bom horário para você ir para o Mineirão, não tem trânsito, não tem confusão, não tem nada. Flávio, agora, bom horário, sábado, 9 da noite. Mas é melhor que 6h30. Isso é muito ruim. É melhor que 7h30. Esse jogo tinha que ser domingo, 5 horas da tarde. Mas não tem, domingo tem, não vai ter jogo. Eu certo? sei, mas... Então o que acontece? Sábado, 9 horas da noite é ruim demais. Infelizmente o estádio não vai estar cheio. Agora, o Mano hoje definiu o time, né? O Robinho, o Lucas continua no banco, o Ezequiel continua como titular, né? A zaga fica ali daquele mesmo jeito, né? Com o Manuel, aliás, com o Manuel no banco, não, o Manuel está suspenso. O Bruno Rodrigo e o Léo, né? O Rafinha continua no lugar do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta foi convocado, né? Ele tem dúvida no ataque, se ele pode começar com o Elber, se ele pode começar com o Rafael Sobis, né? Enfim. Não tá bem, né, Bê? Rafael Sobis não tá bem. Hoje o Mano abriu o treino, né? Hoje ele treinou com o Rafinha, o Robinho centralizado e o Sobis. E o Ábila lá na frente. Lá na frente. Então, sem mistério, com o Romero e com o Henrique, o Ezequiel na direita, eu acho que ele vai com esse time. Romero e Henrique para dar mais proteção. Ele fechou o treino ontem e o povo fica com uma mania chata de ter treinador que fecha treino. O que tem o cara? Ele tá treinando uma jogada ensaiada, uma forma tática diferente, uma bola parada. Qual que é o problema? Hoje ele abriu. E aí? Não tá escondendo a escalação. É uma jogada que ele quer treinar sozinho ali com os jogadores. Não tem nada a ver. Fecha o treino, ele está absolutamente correto. Não tem nada a ver isso. E hoje ele abriu. Correto, fechou. Geralmente, e sempre, é para jogada ensaiada. Você vai abrir treino para jogada ensaiada, para a televisão mostrar, não adianta. O treinador, quando falar treino fechado, acabou, é fechado. Agora, tem uma semelhança do que a gente falou do Atlético, que o resultado 0x0 com o Corinthians lá em São Paulo é normal, desfalque, mas para a tabela é um desastre, e é. O Cruzeiro precisa vencer a Ponte Preta, né? Claro. Agora, ele vence a Ponte Preta e vai para 12º. Maravilha, mas continua a 3 pontos da zona do rebaixamento. O que importa não é a posição do Cruzeiro, 8º, 11º, é a distância dele para a zona do rebaixamento. O que importa ele vencer, é abrir 2 rodadas, por exemplo, da zona do rebaixamento. 6 pontos, 5 pontos. É a mesma briga do Atlético, só aqui embaixo. 7 pontos. Porque não adianta o Cruzeiro vence a Ponte Preta e na próxima rodada é cascudo, é o Palmeiras. Aí os outros de trás encostam de novo. Aí vai ficar nessa briga até o final. O Cruzeiro precisa de uma sequência. Pode ter 2. Grêmio e Ponte Preta, algo que a gente não via há muito tempo o Cruzeiro fazer. Esse ano então, não existe margem para erro do Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. Se ele vence todas em Belo Horizonte, acabou. Não tem preocupação. Então não há margem para erro em Belo Horizonte. Pois é, mas o que eu queria dizer é exatamente isso. A vitória contra a Ponte Preta deixa o Cruzeiro na 12ª posição, mas acima de tudo é vitória em casa. Melhora a posição do Cruzeiro em casa, que estava mal, de não vencer em casa. Depois, apesar do Palmeiras, ele tem a Chapecoense em casa de novo. Ele tem o Santos em casa, tem o Fluminense em casa. Mas, Flávio, a verdade é o seguinte, o Cruzeiro fora tem feito melhores apresentações que na sua própria casa. É pressão. Vamos falar a verdade. É isso aí, é pressão mesmo. Então o Cruzeiro parece que entra muito mais tranquilo. E ali ele consegue fazer umas boas jornadas. Sabe por que ele entra tranquilo fora de casa? Porque fora de casa, se traz um empate, é normal para fora de casa, então entra mais leve.
Aí acaba sendo melhor. Até porque agora a campanha está parecida. Se vence a Ponte, a campanha em casa já é melhor que a fora. Zé Alberto, Cruzeiro. O Cruzeiro é aquilo que eu falo sempre, né? O América está envergonhando o futebol mineiro. E o Cruzeiro está naquela de vai para a zona de rebaixamento, sai, volta para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro também, por enquanto, está envergonhando o futebol mineiro. Então, a comparação que eu tenho que fazer é essa. Zona de rebaixamento. Mas é só que o América está rebaixado. Zé. Mas o Cruzeiro tem que sair disso. O Cruzeiro não está. O Cruzeiro tem um direito. O América está rebaixado. O Cruzeiro tem uma diretoria. O Cruzeiro tem uma diretoria. Tem um elenco espetacular. Tem um técnico espetacular, Mano Menezes. E o Cruzeiro está só vai e volta. Vai e volta. Tem um grupo Se o muito melhor que o América, tem mais dinheiro que o lá América. embaixo. Não vende jogo igual a América está vendendo. Pois é, mas eu queria falar do América, mas não sei se pode. Porque eu defendi o América aqui, você me permite um minuto. Aqui não fala do América. Aqui já está mas eu quero retrucar. Será possível? Eu defendi o América aqui. Eu defendi o América aqui o ano inteiro, quando o América ainda tinha condições. Você ouviu o pedido que eu fiz aqui? Você já participou? Aqui nós não falamos do América. Eu não tive nenhuma oportunidade de falar do América. Mas ninguém fala. Ninguém fala, mas tá todo mundo fala. Quem fala? Eu queria dizer o seguinte, é que eu defendi o América aqui, a tradição do América, campeão mineiro 2016. Então agora eu quero dizer que o América não tem mais defesa. O América continua com a sua tradição, é um grande time, mas essa diretoria do América, não sei se são meia dúzia ou uma dúzia, não sei se é meia dúzia ou uma dúzia de presidentes, estão denegrindo a imagem do América, porque chegaram a mandar falar comigo que para parar de enganar a torcida, que o América já tinha ido para o brejo. Agora eles mandaram o América para o brejo, porque venderam o mando de campo, enganaram o torcedor americano que comprou o mando de campo, sócio titular do América, precisava de ver o América no Independência, ele mandou lá para pé do Palmeiras, e surge agora, diante dessa manobra toda, porque rejeitou 1 milhão do Cruzeiro, que o América está com a intenção de prejudicar o futebol mineiro e traz grandes suspeitas. Mas tomara a Deus que nada aconteça. Tá bom. Então, o José Alberto acordou com quase um ano de atraso. Não. Quase um ano de atraso. Não. Um ano. Não, um ano não. Porque agora que eu estou vendo as coisas erradas no América. Para voltar ao que interessa, que a gente está falando do Cruzeiro, o Cruzeiro não pode repetir a atuação com o Grêmio. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Grêmio. Mas muito mal. Foi um jogo, o Grêmio também, foi um jogo muito ruim, muito chutão, muito balão, muita bola longa de zaga para frente. Então não pode repetir isso contra a Ponte Preta, porque o time do Grêmio é melhor que o da Ponte. Mas a Ponte é mais organizada. Mas o Cruzeiro perdeu mais gols, né? A Ponte é mais organizada. Perdeu mais gols, mas perdeu pouca coisa, Flávio. O Cruzeiro jogou muito mal. Jogou muito mal contra o Grêmio, Flávio. Jogou muito mal. A Ponte é mais organizada que o Grêmio. Então o Cruzeiro precisa jogar bem. Se não jogar bem, corre risco de perder ponto. O Cruzeiro tem que repetir o resultado. Hoje tem que ser... Para Atlético e Cruzeiro, hoje, final de campeonato, o que importa é resultado. O Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo e perdeu. Só um minutinho. Jogou bem contra o Corinthians e perdeu. Eu falo aqui. Eu quero meu time ganhando. Não importa se ele joga bem. Se o Atlético tivesse ganho o jogo ontem, 1-0, era o melhor do mundo. Mas ganhar jogando bem é muito mais fácil. Ganhar jogando bem é muito melhor. É muito Mas mais se você fácil. for campeão jogando mal, vai ter o mesmo valor. Aqui, vai ter o mesmo ninguém valor. É campeão brasileiro 38 rodadas jogando mal, não. Aqui, vai ter o mesmo valor. Ninguém é. Qual que é o lixo da semana? O lixo da semana? As vendas de campo, não só a América. Santa Cruz agora também entrou na onda. E quem tiver encostado e for pequeno, vai vender também. O nome do dia? O nome do dia vai para ninguém de novo. Não tem. Dá nome do dia para quem? Zé Alberto, lixo. O lixo eu jogo para essa meia dúzia, eu não sei se é meia dúzia ou se é uma dúzia de presidentes do América, que estão denegrindo uma imagem de um clube de grande tradição, venderam um mando de campo. O resto ninguém sabe, só Deus sabe. E o nome do dia? O nome do dia é muito difícil no momento, estamos em falta. Flávio, o lixo? O lixo pro América. Não vendeu pro Cruzeiro e vendeu pro Palmeiras. E o nome do dia eu vou dar para a ministra Carmen Lúcia, que desempatou e agora o cara condenado em segunda instância vai para cadeia. Certo? Antes, o cara prorrogava por 20, 30 anos uma pena. Agora não. Segunda instância, cadeia. Eduardo, o lixo? O lixo vai ser essa venda de jogos aí pro mando de campo, horroroso. E o dia também vai para o STF, Carmen Lúcia. Muito bem. Adorei. Muito bem. Obrigado, Eduardo Silva. Obrigado, Flávio Carvalho. Obrigado, Zé Alberto. Obrigado, Eduardo Panzi. Telespectador, muito obrigado a você. Amanhã tem nas Gerais. AM 830, 8 da noite, o BH Esportes Rádio. Eu espero você. Tchau, gente. Obrigado.